Bem-vindos à rubrica A Jornada Delas, o espaço que dá voz ao futsal feminino. Ora, mais uma vez, boa noite aos nossos ouvintes do Magazine RLX Desporto. Estamos já na segunda parte, desta vez com a rubrica da Daniela Amado, a jornada delas. Daniela, uma jornada que definiu já praticamente tudo o que havia para definir, ou seja, o campeão já estava atribuído ao Benfica, na luta pela não descida da divisão, portanto, pela despromoção. Esta jornada foi também ela esclarecedora porque definiu-se a última equipa a descer, que é o Povoense, para tristeza tua, não é? Tristeza absoluta que ficaste triste. Mas pronto, vamos fazer uma análise rápida a esta jornada que, como eu disse há bocado, enfim, só decidiu a questão da descida, porque tudo o resto já estava mais ou menos decidido. Boa noite aos nossos ouvintes e exatamente como estavas a dizer, David, esta jornada só deixou a decidir, ou melhor, decidiu por completo a equipa a descer, que acabou por ser o União Atlético Povoense, que embora tenha ido ganhar ao reduto do Póvoa Futsal, o Golpilheira acabou por fazer 3 pontos também no seu jogo e, portanto, confirmar assim que é a última equipa a manter-se na maior, neste caso no primeiro escalão do futsal feminino em Portugal, e o Povoense neste caso confirma a sua despromoção após, salvo erro, 6 anos no primeiro escalão também. Falando aqui primeiro do apuramento campeão, o Santa Luzia bateu o Quinta dos Lombos por 2-1, assim também algo sem grande surpresa, um resultado que acaba por ser equilibrado, mas o Quinta dos Lombos acaba mais uma vez por perder 3 pontos. O Leões de Porto Salvo consegue arrancar em sua casa o resultado mais pequeno que o Benfica fez esta época em termos de vitórias, o que acaba Exatamente, por ser o Benfica fez o pior resultado da época, venceu o jogo, mas fez o pior resultado da época, e com uma agravante é que teve a maior parte do tempo não teve a vencer o jogo, que é, eu acho que teve a perder, exatamente. Portanto, e já como tínhamos falado a semana passada, o Leões de Porto Salvo, nestes últimos 2 jogos que a equipa tem feito jogos muito, muito bem conseguidos. Isto também acho que se reflete aqui no resultado, portanto, parabéns à equipa do Porto Salvo, e o Benfica, que acaba, entretanto, por conseguir pôr o marcador para o seu lado, sem grandes surpresas, mas aqui o Leões de Porto Salvo a arrancar mesmo muito bom resultado para eles. Depois, os Arneiros perdem com o Nova Semente por 2-0, um Nova Semente que acabou por ser superior, sobretudo a nível da eficácia. Os Arneiros acabaram por não ser tão incisivos na hora de definir, e depois o resultado acaba por refletir isso também. O Nuno Álvares, que faz aqui uma vitória esclarecedora sobre o Vermoim, 9-2, e mais uma vez aqui há que dizer, Kátia Morgado, que espetáculo que anda aqui a dar, que fez um jogo mais uma vez luxuoso. E, portanto, o Vermoim, que acaba assim por também se manter na parte final da tabela, neste caso em 6º lugar. Aqui diria que a maior surpresa a nível tabular neste momento é o facto dos Lombos ocuparem a sétima posição, tendo em conta que tiveram grande parte deste apuramento de campeão a ocupar a 4ª, mas face aos resultados das últimas semanas, caíram para o 7º lugar, e pronto, é assim, asseguram a sua manutenção, e a sua manutenção, sim. Exatamente, mas acredito... no processo de renovação, já ontem foi apresentado oficialmente o novo treinador, o Tiago Galhano. Eu também vou fazer parte da equipa técnica, portanto sei do que é que se trata. Vamos tentar trazer o Tiago para a semana para nos falar então sobre os seus planos e as suas ambições para a próxima época. E temos aqui uma situação que é que o campeonato agora vai parar durante 2 semanas. Não vamos ter campeonato durante 2 semanas, só no dia 22 de maio é que vamos
disputar a última jornada. Portanto, isto também é um bocado esquisito. Isto também se deve ao facto de supostamente haver um jogo da seleção que acabou por não se concretizar por causa do Covid, e depois a taça seria também uma data de final de Taça de Portugal que também não se concretizou por causa do Covid, e portanto daí este interregno de 2 semanas. Dani, ainda te falta falar então da fase de despromoção, que foi a tal má notícia que tu recebeste, não é? Sim, sim, acabou por ser esclarecedora a vários níveis, não é? Dizer aqui, primeiro, que o Sporting acaba por só ir disputar esta jornada com o Chaves dia 9 de maio, portanto ainda não disputou esta jornada e assim leva um jogo a menos que as restantes equipas. Como eu disse, o Atlético Povoense foi ao reduto do Póvoa Futsal vencer por 5-2 num jogo que foi muito bem conseguido, foram superiores e acho que o resultado é totalmente esclarecedor. Infelizmente não foi suficiente para as ambições da equipa da Póvoa de Santeiria. Depois o Águias de Santa Marta, também uma vitória completamente esclarecedora sobre o Lusitânia de Lourosa, 13-1, o que é um resultado mais uma vez pesado, sofrido pelo Lusitânia de Lourosa, que aqui eu vou fazer um pequeno à parte de dizer que o Lusitânia de Lourosa leva até à data, com uma jornada ainda por disputar, 97 golos sofridos. É muito, mas acredito que a equipa da Lourosa vai aproveitar para trabalhar sobre os aspectos menos bons durante a próxima época e para mais tarde poderem voltar à primeira divisão muito mais fortes, acredito nisso, sim. Exatamente, até já podem estar a fazer destes jogos a preparação já para a próxima época, rodando jogadores menos rodados, por exemplo, pondo jogadores mais jovens a competir, dando-lhes minutos para se prepararem já para a próxima época. Sim, talvez seja isso, embora aqui sinceramente não me pareça, porque os resultados que têm vindo a sofrer é quase desde a primeira jornada desta manutenção, portanto, mas pronto, tem todo o mérito também em ter conseguido o seu lugar aqui e agora, na próxima época, quando faça a sua despromoção, acho que vão trabalhar sobre aquilo em que falharam e portanto, acho que sim. Agora, quanto à fase de manutenção ainda, o jogo entre a Venda da Luísa e o Golpilheira terminou com uma vitória do Golpilheira por 3-1. Também sem grande surpresa, o Golpilheira, como eu disse, apesar de ter estado durante muito tempo acima da linha de água, é uma equipa muito consistente e, portanto, acho que é uma vitória justa e esclarecedora e assegurar, assim, a sua permanência no cimo do escalão de futsal feminino português e acho que isso é mesmo muito importante para a equipa da Golpilheira, que aliás, de recordar que já foi campeã e que portanto é bom ver uma equipa assim ainda a manter-se. E ainda por foi cima com a mesma a primeira treinadora. campeã nacional do primeiro campeonato oficial organizado pela Federação Portuguesa de Futebol. Portanto é uma equipa que tem história e que se vai manter na história. E com a Teresa Jordão ainda a comandar a equipa. A comandar as hostes, exatamente. Uma histórica do futsal nacional. Também vamos tentar trazer aqui. Ela já disse que sim, já disponibilizou-se para fazer aqui uma entrevista e uma retrospectiva da sua carreira. Se calhar até vamos aproveitar o facto destas 2 semanas não termos campeonato para podermos pôr essas conversas em dia, porque será certamente uma conversa extremamente interessante. Dani, não há muito mais por dizer. A seguir vais fazer uma entrevista à Márcia Assis, nem de propósito, guarda-redes do Povoense, de realçar que esta entrevista já foi para o ar, mas vai outra vez no seu horário normal, digamos assim. Foi gravada antes ainda de o Povoense ter descido, portanto não se vai tocar nesse assunto porque na altura não sabia. A Márcia Assis, para quem não sabe, é uma guarda-redes também já com bastante história no futsal feminino português, é uma internacional da seleção universitária, disputou competições com a nossa camisola a nível universitário, portanto tem uma grande história já no futsal feminino nacional. É uma entrevista muito completa, onde ela aborda vários assuntos de grande interesse, sobretudo de uma pessoa que tem uma enorme paixão pela modalidade, e vocês vão perceber isso quando ouvirem a conversa dela, porque é uma conversa que esbanja paixão pela modalidade. Foi bom, Dani, teres feito esta entrevista à Márcia, não é?
Foi muito bom, exatamente por essa característica que tu disseste. A Márcia é uma grande apaixonada pelo futsal e sobretudo muito conhecedora, já disputa jogos de futsal há muitos anos, já é atleta, penso que há cerca de 10 anos, e portanto já são muitos anos disto e acredito que toda a envolvência que ela tem a falar do desporto provém de todo esse amor já calinado ali. Exatamente. Então, sendo assim, voltamos a ver para a semana. Vou-vos então deixar com a Daniela Amaro e a Márcia Assis, uma entrevista a não perder. Vale bem a pena. Dani, Completamente, fiquem connosco. até para a semana e pronto, olha, diverte, proteste, porque isto do Covid ainda não passou, e voltamos a ver então na próxima semana no teu espaço, a jornada delas. Até para a semana. Magazine RLX Desporto. À conversa com. Então pronto, eu começava por te perguntar como é que se deu a tua entrada no mundo do futsal. Ok, então, já lá vão uns aninhos. É assim, eu sempre, desde miúda, que estive muito ligada ao desporto. E antes de praticar o futsal, fazia outras modalidades, fiz karaté, desde os 5 para ir até aos 16, e fiz natação também. Em certa altura coincidiu as três coisas, isto e o futsal. O futsal começou um bocadinho por brincadeira, a minha mãe foi guarda-redes de futsal e de futebol 11, e quando entrei para a secundária, na altura a escola para onde eu fui tinha desporto escolar, e como era uma coisa que eu já fazia por diversão, por hobby, ao fim de semana, com amigos, com vizinhos, decidi experimentar. Na altura tive a sorte de muitas raparigas da minha idade também quererem, e fizemos uma equipa engraçada no desporto escolar, que ao fim de, salvo erro, 1 ano ou 2, o nosso professor de Educação Física decidiu federá-la. Ou seja, nós pegámos na equipa do desporto escolar e criámos o primeiro clube na altura da Escola Secundária da Ramada, que eu acho que ainda mantém o mesmo nome e ainda compete nos escalões de formação, e foi onde eu iniciei o futsal. Estive lá 2 anos, salvo erro, os meus 2 anos de juvenil, e no meu primeiro ano de júnior é quando eu me mudei para o Povoense, que é onde eu estou ainda hoje. Já lá vão quase 10 anos. Mobília da casa já. Perguntava-te então se a próxima pergunta era porquê a posição de guarda-redes, mas deve ter a ver com a tua mãe, suponho, então. Tem, se bem que eu não comecei à baliza. Eu quando comecei no desporto escolar, eu jogava à frente. Depois percebi 2 coisas. Uma, não gosto muito de correr, e na altura, também um bocadinho pela minha mãe, que me puxava muito para a baliza, eu lembro-me que pouco antes de começarmos a competição no desporto escolar, uma das raparigas que também se voluntariava, nós tínhamos 2, uma que já não tinha idade para jogar no nosso escalão, ou seja, era mais velha, e outra que até se safava naquilo, mas eu lembro-me na altura que ela deixou-se numa mão ou num pulso muito perto de começarmos os jogos, e foi um bocado tipo, quem é que não se desvia das bolas e quem é que não tem medo, e pronto, e fui para a baliza. Pai, depois até descobri que gostava daquilo e que não tinha que correr muito, portanto era o sítio ideal. É claro que a minha mãe também ficou muito contente, e pronto, e acho que até não me tenho safado mal nos últimos anos lá. Nós concordamos, pelo menos. Então, eu penso aqui não estar a incorrer em nenhum erro, mas tu chegaste a ser convocada para o campeonato universitário. Como é que foi essa experiência para ti? Não estás. Na realidade tive até 2 vezes. A primeira em 2016, que era no Brasil, em que estive no estágio que integrava, ou que ia integrar a comitiva para o Brasil, sendo que dessas
dessas, eu já não me lembro se éramos 16 e passava a 14 ou éramos 14 e passava a 12, pronto, eu sei que fui das duas que não ficaram. Na altura foram outras duas guarda-redes, acho que a Cris, que está no Sporting, e a Granha, que também está no Sporting, apesar que ela esta época teve um bocadinho desaparecida, mas foram elas ao Mundial, mas foi, posso dizer que isso coincidiu com o meu primeiro ano de campeonato nacional no Póvoa, e ter a experiência de partilhar balneário e treinos com uma Inês Fernandes, com uma Meira, mas principalmente a Inês Fernandes marcou-me muito, porque pá, para mim é uma referência, é uma das referências que tenho no futsal feminino, e deu-me muita vontade de apesar de na altura ter ficado muito triste de não ter ido ao Mundial. Deu-me uma vontade muito grande de continuar a trabalhar no Póvoa e mostrar-me ao melhor que conseguisse no Campeonato Nacional, para poder repetir essa experiência. E a verdade é que 2 anos depois, em 2018, porque o Mundial é sempre de 2 em 2, eu tive aí sim na equipa que integrou foi ao Campeonato do Mundo no Cazaquistão, onde ficámos em terceiro lugar, e perdemos nas meias finais com a Rússia. Nos penaltis foi um jogo muito duro, que nós tivemos a ganhar 1-0 quase até ao fim. Acho que elas empatam os segundos do fim, e depois nos penaltis elas acabaram por ser mais felizes. Mas, por exemplo, posso dizer que essa seleção na altura, isto já há quase 3 anos atrás, estava recheada de miúdas que na altura ainda eram só promessas, e hoje em dia são das melhores jogadoras que tens no campeonato nacional. A Raquel foi a melhor marcadora e a melhor jogadora desse campeonato universitário, a Dricas, que hoje em dia é das melhores pivôs que tu tens no futsal feminino, fazia parte dessa seleção. Tinhas a própria Lima, que estava comigo no Póvoa, a Venâncio, que esteve comigo e que estão agora as duas no Sporting. Tinhas a Débora Lavrador, também já integrou os trabalhos da seleção. A Mexia, que está no Benfica e que foi comigo, foi outra guarda-redes que foi comigo. Ou seja, tinhas a Matos. Eu não quero estar a esquecer de ninguém importante, mas eu acho que todas as jogadoras que estiveram comigo nesse campeonato do mundo atualmente fazem parte dos quadros das equipas que estão no campeonato nacional. Eu acho que talvez só a Guidinha, a Margarida, é que está no Feijó, que está a disputar a segunda nacional, mas se me perguntares, é uma jogadora que eu acho que tem claramente qualidade para estar no campeonato nacional. É uma opção dela estar no clube do coração, e acho que ela faz bem, porque se calhar mais tarde ou mais cedo o Feijó também volta aos palcos que já teve. Por isso, acho que eu sei se fui um bocadinho à tua pergunta. Eu acho que tu me perguntaste como é que tinha sido a experiência, mas epá, eu acho que estás num contexto de seleção, e nós tivemos o privilégio de ter treinadores como, durante o estágio, o selecionador, o Jorge Brás, tivemos o Saramírio, a própria Teresa Jordão, a treinadora da Gopilheira, também fazia parte da equipa técnica. E é uma partilha de conhecimentos, não só com as pessoas que vão contigo, mas também a equipa técnica, a forma de trabalhar, a exigência de teres bidiários, que nós não temos essa realidade, ou raramente temos essa realidade, e teres a noção, pelo menos durante um mês, foi mais ou menos o tempo que durou o estágio e depois a ida para o Cazaquistão, foi viveres como um profissional, porque nós só vivíamos para o futsal. Nós acordávamos de manhã, tomávamos o pequeno almoço, íamos treinar, voltávamos, almoçávamos, descansávamos, dormíamos a sesta, treinávamos à tarde, e depois voltávamos a descansar. Tínhamos obviamente momentos de lazer e tínhamos algumas dispensas ao fim de semana, esporadicamente, para vir a casa. E depois a viagem para o outro lado do mundo, não é? Que é aterrares num país em que demoras 12 horas a lá chegar, que nada tem a ver com a tua cultura, ou pelo menos em termos culturais é um país
bastante diferente e cair numa realidade, eu não sei se, eu acho que se calhar não têm noção disto, eu também não tinha. Nós chegámos ao Cazaquistão e o facto de trazermos a bandeira da seleção portuguesa, as pessoas queriam tirar fotos connosco, pessoas que não sabiam sequer uma palavra de inglês. Lá fala-se maioritariamente russo ou cazaco, mas queriam tirar fotos. Eu devo ter fotos espalhadas com meio mundo de crianças no Cazaquistão que eu nunca vou ver na vida, mas as pessoas vinham ter connosco na rua, os autocarros quando nós saíamos. Eu lembro-me de nós, a par se calhar da seleção da casa, que era o Cazaquistão, éramos se calhar a seleção com mais apoio. Eu lembro-me dos miúdos nos nossos jogos pedirem os ténis à Lima, por exemplo, queriam os ténis de jogo dela, porque na cabeça deles, e os equipamentos e tudo mais. Eu lembro-me de nós darmos lá aos voluntários que eles tinham para ajudar no hotel, com a questão linguística e tudo mais, as camisolas que tínhamos de aquecimento, que eram umas camisolas super simples da FADU, da Federação Universitária, que falava dos jogos dos campeonatos universitários que tinham sido esse ano em Coimbra, e para eles parecia que lhes estavas a dar tipo uma camisola do Cristiano Ronaldo assinada. Em termos de simbolismo, eu sei que isto parece um bocadinho irrealista, mas é verdade, e foi uma coisa que ainda hoje me marca muito e adorava repetir a experiência. Tive imensa pena que isto do Covid tivesse cancelado os desportos universitários. Não houve campeonato do mundo em 2020 como era suposto. Adiaram para este ano, acho eu, mas também não me parece que vai acontecer, ou dificilmente acho que vai acontecer. Acho que provavelmente vai só manter o 2022, mas acho que qualquer pessoa que possa ter essa experiência, seja no contexto universitário ou quem chega aos quadros da seleção, mesmo que seja só por uma vez, mesmo que seja só por um estágio, acho que vai adorar a experiência. Acho que invistam nisso, principalmente no campo universitário. Acho que conjugar universidade e futsal nunca é uma coisa fácil, exige muito de nós, exige muito amor àquilo que se faz na faculdade e muito amor àquilo que se faz no futsal, mas dá muito gozo no fim tu poderes dizer que és bem-sucedida no curso que estás a tirar e és bem-sucedida na modalidade que praticas e que podes representar o teu país. Acho que para qualquer um de nós que faz isto de forma amadora e por carolice, acho que é sem dúvida das melhores experiências que tu podes ter como praticante de qualquer modalidade. Nós estamos a falar do futsal, mas acredito que para o basquete, para o handball, para o que seja, acho que é igual. Acho que é de ter, sem dúvida. Então pronto, a próxima pergunta era se tens alguma defesa que consideres que tenha sido especial ou que te recordes assim com mais carinho, digamos. Sabes que isso das defesas é complicado, porque nós por jogo ainda fazemos algumas, depois depende obviamente dos jogos que tenhas, tens mais trabalho, menos trabalho, mas assim, eu posso dizer que assim de forma recente, o ano passado, eu lembro-me particularmente de um jogo, dois talvez, mas um na fase da manutenção contra os Leões em casa delas, em que nós ganhamos, salvo erro, 2-1. Eu não quero estar a induzir em erro o resultado, mas acho que foi qualquer coisa assim do género. Em que eu acho que foi se calhar dos melhores jogos que consegui a nível individual, mas que foi especialmente saboroso porque ajudou em muito o coletivo. Estávamos numa fase crítica da manutenção e acho que as melhores defesas, é óbvio que tu tens aquelas defesas que às vezes fazes nos jogos e pensas para ti que foi uma boa defesa, mas eu acho que as melhores
são sempre aquelas que garantem à tua equipa pontos. São aquelas que, quando tu tens o resultado, estás a ganhar por um golo, ou às vezes o jogo ainda está 0-0, mas tu tens ali uma, duas, três intervenções que seguram a tua equipa e às vezes é com base nisso que tu constróis bons resultados. Eu não te consigo dizer uma que eu tenha particularmente na memória, porque me ocorrem várias quando penso nisso, mas todas elas associadas ao sucesso coletivo, principalmente do povo. Da seleção também tive algumas, mas acima de tudo no povo. Concordo, também devo dizer que a resposta era quase esperada, conhecendo-te enquanto jogadora, como conheço. Ia dizer-te a seguir, perguntar-te neste caso que balanço é que faz até à data a nível geral do aumento se calhar da competitividade. Por exemplo, a Vera, quando cá esteve a falar, disse exatamente que sentia que a competitividade esta época estava maior. Concordas? Concordo. Acho que este período de transição que eles tentaram fazer, isto para quem não sabe, das pessoas que nos estão a ouvir, o Campeonato Nacional, desde a sua primeira edição, era dividido em digamos, uma fase inicial, uma primeira fase, em que a Zona Sul e a Zona Norte disputavam de forma individual, digamos, o seu campeonato, e dessa disputa resultavam, digamos, as 4 primeiras equipas, a Norte e a Sul, iriam disputar o apuramento de campeão, e a nível de descida eram disputadas individualmente a Norte e a Sul, ou seja, as 4 equipas que ficavam na Zona Sul e as 4 equipas da Zona Norte que ficavam nos últimos 4 lugares, jogavam entre elas a 2 mãos, em casa e fora, e dos últimos 2 classificados desciam. Ora, não fazendo desprimor a este molde, tornava-se muitas vezes um bocadinho exaustivo tu chegares a jogar 6 vezes na mesma época com a mesma equipa, se não fosse mais. Eu lembro-me do ano em que o Belenenses estava no Campeonato Nacional, nós jogámos 7 vezes com elas, porque jogámos 7 vezes, que parvoíce. Jogámos com elas a primeira fase, né, do Campeonato Sul, depois jogámos com elas a manutenção e ainda calhámos com elas para a taça, ou seja, tu acabas por jogar repetidamente com a mesma equipa. Não é que haja desprimor nisso, mas chegas a um ponto em que as equipas já se conhecem muito bem, já não há grandes novidades, tu sabes de onde é que vem o perigo, conheces as jogadoras, conheces os sistemas táticos, os foras, os cantos, às vezes até que tens de reinventar um bocadinho, porque tanto tu conheces como o adversário te conhece, e esta transição que eles tentaram fazer, em que a manutenção foi disputada pela primeira vez conjunta a Norte e a Sul, trouxe, a meu ver, um aumento da competitividade, não só porque descem 4 equipas em vez de 2, em vez de ser um campeonato a 4 onde descem 2, é um campeonato a 8 onde descem 4, e obriga-te a jogar com equipas que tu não conheces, ou que conheces de ver na televisão, ou esporadicamente. Eu lembro-me, por exemplo, no caso do Povo Futsal, nós já tínhamos apanhado a época transata para a taça, mas calhou para ser para a taça, porque nunca tínhamos jogado com Chaves, nunca tínhamos jogado com o Águias de Santa Marta. Aliás, tínhamos já uns anos atrás ainda na Taça Nacional, acho que já nem era nem pouco mais ou menos a equipa que elas têm agora, tinham se calhar desta equipa duas ou três jogadoras, e o Lourosa, ou seja, e depois é assim, eu senti, não sei se as minhas colegas sentiram o mesmo, que o jogo a norte, as equipas a norte, são equipas muito batidas, são equipas, muitas delas com plantéis de muitos anos, plantéis que não mexem muito de ano para ano, que têm uma base já, que se calhar jogam juntas há 5, 6, 7 anos, são equipas muito fortes fisicamente, se calhar são equipas que não dando um floreado muito grande ao futsal, não tendo assim coisas brilhantemente preparadas, são uma equipa que não dão uma bola por perdida, o que às vezes é tão ou mais difícil do que tu apanhares uma equipa super bem estruturada. São equipas difíceis de vencer
principalmente nas suas casas, também porque estamos a falar às vezes de viagens de 4 horas ou mais. Nós nesta fase tivemos viagens a Chaves, tivemos viagens a Aveiro, vamos ter agora uma próxima agora neste fim de semana que vamos para cima do Porto. Eu acho que aquilo é Rio Ave ou pela zona daqueles lados. Tivemos também a ida à Penafiel, ou seja, isto são viagens, para quem não tem essa noção, que nós fazíamos esporadicamente se nos calhasse uma equipa para a taça no Norte, como ao Póvoa já calhou jogar, por exemplo, em Espinho, com a Nova Semente, e isto acontecia-nos uma vez, num fim de semana, não acontecia de forma regular. E traz outros tipos de preparação, que deixa-me dizer que este ano com o Covid não foi muito fácil esta gestão de viagens longas sem teres onde comer. O clube teve que arranjar, nós e as outras equipas também, nós não somos diferentes, as outras equipas quando vieram a Lisboa também tiveram exatamente os mesmos problemas que nós, que é não teres restaurantes abertos, teres maioritariamente só a opção de entrega, e tu quando vais jogar um sítio onde não conheces, ou tens ajuda da equipa da casa, ou então acabas a encomendar pizzas à Telepizza e há aquela, faça a promoção, mas há aqueles sítios onde pronto, entregam dentro daquele raio da ação e às vezes é assim que tu tens que gerir esta situação, ou então se possível almoçares antes de saíres de Lisboa para depois poderes fazer a viagem. Esta transição eu acho que só te traz a ganhar ao futsal feminino, acho que sim, que implica alguns investimentos que nem sempre os clubes estão preparados para fazer ou nem sempre têm estruturas para as fazerem. Nisso acho que há que enaltecer o trabalho fantástico que o Póvoa faz neste sentido, porque não nos falta nada. Nós temos sempre, tudo bem que acho que este ano a Federação, também devido às reuniões que teve com os clubes, cedeu autocarros e coisas do género que antigamente não cedia ou só cedia X quilómetros de distância, mas o Póvoa nunca nos fez faltar nada, nós sempre tivemos autocarros para as viagens longas, arranja sempre forma de termos comida, nem que fosse a chamada aquele lanche pós-jogo que é a Santos, o sumo e a maçã ou a barra. Há uma preparação muito cuidada para que não nos falte nada, para que esteja tudo preparado ao mais pequeno pormenor. Este ano, infelizmente, não tivemos taça pelas contingências do país e tivemos campeonato nacional nos moldes que toda a gente sabe, mas acho que esta tentativa de tornar o campeonato nacional feminino parecido, se não igual, acho que é a mesma ideia, ficar igual ao masculino, ou seja, um campeonato com 12 equipas, todas elas a jogar umas contra as outras e depois teres um play-off, acho que vai aumentar ainda mais a competitividade, ou seja, desde a primeira jornada tu estares a disputar com equipas do Norte, também poderá trazer mais incerteza, se calhar ao campeão. Eu acho que os moldes atuais, não tirando qualquer mérito ao Benfica, porque acho que tem um plantel de luxo, mas é óbvio que com todo o mérito, com o trabalho que tem a preparar jogo após jogo, mas é assim, o Benfica a Sul não tem concorrência, não estou a dar desprimor a nenhuma equipa que participa, mas acho que os resultados também falam por si, e mesmo a Norte, que é onde o Benfica às vezes ainda encontra algumas dificuldades, também porque apanha jogadoras, também elas de seleção e com anos disto, de uma maneira mais difícil ou mais fácil, o Benfica acaba por se desenvencilhar de jogos mais complicados, não entra mais cedo, entra mais tarde, se começa por um resultado mais apertado, dá a volta ao resultado, puxa dos galões e vai atrás do resultado. Também, digamos que estamos a falar, se calhar, de jogadoras não só, sem dúvida, do top nacional, mas do top internacional também. Uma Janice, uma Inês Fernandes, uma Ana Catarina,
Ana Catarina é a melhor guarda-redes do mundo, a Janice esteve nomeada para uma das melhores do mundo, a Fifó também já lá teve, a Inês Fernandes também já lá teve, a própria Sara, que acaba por ficar um bocadinho à parte deste leque quando falamos de nomeações, é uma jogadora tecnicamente, se calhar, das mais fortes que tu tens no Campeonato Nacional. A juntar a isto, tem uma Raquel que nos últimos anos tem tido um crescimento enorme e tem um pé esquerdo que só quem tem que defender as bolas dela é que sabe o quanto é que aquilo custa. E depois tem uma boa formação que de ponta em vez dá para ir buscar bons complementos à equipa. A própria Maria Inês, que é a guarda-redes que tem feito esta época como suplente da Ana Catarina, é produto da formação e daquilo que eu já vi dela e que ouvi, dizem que é uma excelente guarda-redes. A Sanheiro, a própria Beatriz Silva, que saiu para os Leões, salvo erro, que são jogadoras que estiveram nos Jogos Olímpicos, vêm da formação. A Claudinha também já dá mais anos, mas também, ou seja, elas depois não tendo um plantel muito extenso, que não têm, mas chega e sobra para aquilo que têm que fazer, e depois é assim, jogam há anos juntas. Eu no Póvoa tenho a felicidade também de já ter algumas colegas de equipa há alguns anos comigo e sei que isso faz diferença. Sem dúvida que no Benfica, e obviamente com a exigência e o nível de trabalho que elas também têm, e depois com o facto de a maior parte delas irem para a seleção, portanto, aquilo é quando não estão a trabalhar juntas no clube, estão a trabalhar juntas na seleção, e isso traz muitas mais-valias, mas atenção, eu acho que jogar contra o Benfica só nos torna melhores jogadoras, porque nós só somos melhores atletas e melhores jogadoras a jogar contra as melhores, independentemente se depois no final do dia a qualidade tem diferença, se depois no final do dia isso vem ao de cima com resultados também eles expressivos, mas eu pelo menos falo por mim enquanto guarda-redes, os jogos que me dá mais gozo e em que eu cresço mais são contra o Benfica, porque são onde eu tenho que defender, se calhar em vez dos 20 ou 30 remates, se calhar uns 50, e se calhar levas muitos golos, mas também defendes muitos outros, e às vezes é complicado gerir emocionalmente esses jogos, porque ninguém gosta de perder por muitos, mas a verdade é que eu sempre achei que se é para crescer, se é para te sentires completa como atleta e como jogadora, tens que jogar contra as melhores e tens que crescer ao lado das melhores, mesmo que por vezes isso faça com que tu passes por esses jogos mais difíceis, que são, e que ninguém, e que são sempre aqueles jogos que toda a gente quer jogar, mas ninguém quer jogar. Não sei se me faço entender. Toda a gente quer jogar contra o Benfica, mas depois é sempre um jogo complicado de gerir. Mas é isso. Eu acho que em termos de competitividade, que foi o que tu me perguntaste, acho que esta época foi muito boa nesse aspecto. Também nos fez crescer, fez-nos perceber que o caminho é este. Falta, acima de tudo, e deixa-me aproveitar a oportunidade para dizer isto, nunca se sabe quem é que está a ouvir, falta às vezes a mesma responsabilidade e o mesmo apoio por parte da Federação ao futsal feminino que é dado, por exemplo, hoje em dia ao futebol. Nada contra, eu acho que um não tem que se sobrepor ao outro, eu acho sim que tem que crescer os dois lado a lado. Acho que o Canal 11 foi das melhores criações que a Federação teve nos últimos anos, trouxe muita coisa boa, mas também veio pôr a nu as desigualdades que já existiam. Não se justifica que tu, muitas das vezes, sem programação atual, ou seja, uma coisa é tu dizeres-me que há jogos do masculino para transmitirem, que tu sabes que normalmente há mais adeptos, e isto tudo funciona com audiências e coisas do género, mas muitas das vezes
estares a transmitir um programa repetido e depois ires transmitir em diferido a horas completamente absurdas, como 10 da manhã, 11 da manhã, 1 da tarde, não sei quantas da noite, jogos do futsal feminino do apuramento campeão, atenção, em diferido, não se justifica. Não se justifica a partir do momento em que o Benfica ia se tornar campeão, ou era a jornada que ia sagrar o Benfica como campeão, ser o único jogo transmitido e os outros todos simplesmente deixou de haver futsal feminino. E deixa-me que te diga, eu sei que às vezes isto pode parecer por desprimor, mas a Federação iria se surpreender se transmitisse jogos da fase da manutenção. Tu tens jogos da fase da manutenção que muitas das vezes, porque está mais em jogo do que está no apuramento campeão, e isto não é desprimor, mas basta pensares comigo, que é um apuramento campeão, a partir de uma certa altura, tu estás a jogar, obviamente, pelos 3 pontos, mas os 3 pontos a determinada altura servem para muito pouco, porque acabares em quinto, em sexto, ou sétimo, ou oitavo no apuramento campeão e espremido não te traz mais mérito ou menos mérito. Na manutenção, tu tens muita coisa em jogo. Tens descidas, tens anos investidos naquilo, e isso às vezes traz emoção aos jogos, que eu acho que qualquer espectador em casa iria gostar de ver, e ainda para mais eu acho que este ano a Federação tinha e devia ter a responsabilidade de aproximar o futsal do público, porque não há público nas bancadas, então tu tens que aproximar o futsal dos adeptos. Se tu não podes levar os adeptos ao pavilhão, se nós, por medidas de segurança, não podemos ter pessoas no pavilhão, então eles têm que arranjar uma maneira de não separar completamente os adeptos da modalidade. Tu tens o caso, e isto é um facto, se tu tivesses mais transmissões na televisão, se calhar tinhas mais empresas a querer patrocinar equipas no futsal feminino, porque iriam ter as suas empresas a passar em televisão. Não é à toa que quando jogas com o Benfica ou com o Sporting e sabes que a partida irá ser transmitido numa BTV ou numa Sporting TV, pronto, qualquer aí, a equipa que vai jogar, os equipamentos que tem, com os patrocínios, etc., tudo isso pesa um bocadinho, e acho que é pequenas coisas que a Federação podia fazer para melhorar a vida dos clubes. Acho que isto não custava nada, acho que podia e devia perfeitamente transmitir mais jogos, como faz e bem hoje em dia com o Futebol 11. Tens muito mais jogos a serem transmitidos, Benfica, Sporting, Braga, o Famalicão, e bem, acho que esses devem permanecer, mas acho que podes e deves dar a conhecer o bom futsal que tens no país. Portugal é se calhar dos países que, não tendo um campeonato totalmente profissional, nem pouco mais ou menos, bate de frente, por exemplo, com uma seleção espanhola, que toda a gente sabe que é aqui ao lado, que tem um campeonato se calhar dos mais profissionais que existe. Em termos de competitividade, de liga, de tudo, de jogadoras que atrai, patrocínios, pronto, tudo. E acho que se há coisas que é as jogadoras que têm que percorrer, é as jogadoras que têm que se afirmar, eu lembro-me que o último europeu que tivemos em casa foi muito importante, eu acho, para também dar a conhecer o futsal feminino ao país. E se essa parte tem que ser feita pelas jogadoras, ou seja, que se cabe às jogadoras dar espetáculo quando têm os palcos para isso, e tiveste, por exemplo, a Taça da Liga, que foi transmitida, e a Taça de Portugal, acho que se cabe a nós, jogadoras, nesses momentos, corresponder e dar bons jogos de futsal, dar a prova de que podemos ser audiência na televisão. Também cabe à Federação dar oportunidades iguais aos clubes e às jogadoras, porque quem sabe, se uma jogadora não tem ali, entre aspas,
lançamento de carreira, mesmo se calhar a nível internacional, ter clubes que a conseguem ver, que de outra forma nunca conseguiriam ver. Nós não sabemos isto. É óbvio que os contactos existem na mesma quando se quer, mas tu tens muito talento por aí, mesmo às vezes nas distritais, que não salta mais à vista, porque também não tens meios para isso, é muito trabalho de casa, ou os treinadores vão ver jogos que agora não podes, portanto torna tudo muito mais difícil, ou então tu não tens conhecimento da própria seleção, o próprio selecionador, ou pede para ver gravações de jogos, ou pede autorização, obviamente, para ir assistir a determinados jogos, mas também limita, como é óbvio, porque eu acho que se estiver na televisão, ele próprio em casa, se quiser, pode puxar atrás e ver outras jogadoras que se calhar noutra circunstância não veria. E às vezes todas nós sabemos que saberes que tens na bancada alguém da seleção a ver é meio caminho andado para o jogo não te correr nada bem. E se tu estiveres a fazer um jogo normal do teu dia a dia, sem ninguém na bancada, a fazeres o que melhor sabes, se calhar torna-se um vídeo muito mais apelativo para quem te está a observar do que propriamente quando tens lá alguém e sabes. É como ter num dia uma apresentação, tu podes ensaiar aquilo 20 vezes. Naquele dia tens o professor, ou tens o orientador, ou tens alguém à tua frente e nunca corre tão bem como as outras 20 vezes que tu ensaiaste sem ninguém a ver. Mas não sei, olha, fica a mensagem, nunca se sabe quando é que alguém da Federação ou do Canal 11 está a ouvir estas coisas. Acho que tinham muito por onde ver e onde gravar e transmitir nos canais, e acho que as pessoas iam se surpreender com a qualidade que tens no feminino, mesmo nas zonas de manutenção. Obrigada. Assim, primeiro, obrigada por teres aceito o convite e, sobretudo, por teres tocado em pontos que considero também muito importantes. E, como tu dizes, nunca se sabe quem está a ver, e a manutenção também merece ser passada, especialmente porque também dá mérito e potenciais patrocínios aos clubes. E obrigada por teres aceito e falado com tanta paixão do desporto. Nada, olha, agradecer-te a ti e também ao David por terem estas iniciativas, porque acho que o futsal, e em particular o feminino, vive muito de pessoas que gostam disto e que divulgam isto, mesmo em algumas páginas que existem, que eu sei que são de pessoas que se dedicam a isto com uma carolice que é incrível. Eu tive o prazer de conhecer duas delas, e deixa-me só terminar com isto, que tem a página do Desporto Feminino para Todos, eu acho que é assim, é DPT, qualquer coisa assim, não quero estar a enganar-me na página delas, mas são duas pessoas incríveis e que dedicam horas e horas e horas e horas ao futsal feminino, de forma a proporcionar conteúdo lá está, a quem não tem esse acesso assim tão facilitado. Fazem um trabalho que a Federação não faz, fazem resumos dos jogos, e são pessoas como elas e como tu, e como o David, que querem dar espaço e promoção aos intervenientes. Eu sei que tu todas as semanas fazes o resumo das jornadas do Campeonato Nacional, e isso dá trabalho, implica perderes algum tempinho a ver os jogos, a ver os golos, a ver as classificações. Ninguém te paga para isso, e a ti nem a grande parte das pessoas que trabalha nestes conteúdos, nestas divulgações, e para mim tem tanto mérito como as jogadoras que ao fim de semana vão lá para dentro correr por amor à camisola. Acho que todos juntos, nós lá dentro a jogar e vocês na divulgação e na promoção do desporto, acho que temos todos a ganhar com isso, porque se este ano de Covid nos ensinam alguma coisa, é dar precisamente valor a estas pequenas coisas e a podermos fazer o que gostamos, quando queremos, e bem, e saudáveis, e com as pessoas que gostamos também à nossa volta. Por isso, olha, Daniela, da minha parte, obrigada. Obrigada também ao David que anda por aí, e obrigada a todas as outras. Magazine RLX Desporto,
às quartas-feiras pelas 22h30 na sua Rádio Lisboa.